Depois de um turno de 10 horas no hospital, cheguei em casa e encontrei minhas malas na calçada com um bilhete. Queremos você fora daqui, seu genro. Mantive a calma. Apenas peguei meu telefone, fiz uma ligação, e na manhã seguinte. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. A chuva caía forte quando doutora Célia Mendonça estacionou seu carro velho na rua. Seus olhos ardiam de cansaço. 10 horas operando, salvando vidas, e tudo que ela queria era seu chuveiro quente e sua cama. Aos 58 anos, seu corpo já não aguentava plantões como antes. Quando se aproximou de casa, seu coração parou. 3 malas grandes, suas malas, estavam jogadas na calçada, encharcando-se na chuva. Um papel plastificado estava preso em uma delas. Não pode ser, sussurrou, pegando o bilhete com dedos trêmulos. Queremos você fora daqui. Não volte. Suas coisas estão nas malas. Rodrigo, seu genro. Célia ficou imóvel. A chuva escorria por seu rosto misturando-se às lágrimas que começaram a cair. Por 2 anos havia morado com sua filha Amanda e o marido dela, Rodrigo, depois que vendeu sua própria casa para ajudá-los a comprar este sobrado. Olhou para a janela do segundo andar. As luzes estavam acesas, mas as cortinas fechadas. Sua filha estava lá dentro? Sabia disso? Consentiu com isso. Célia tentou usar sua chave. Não funcionou. A fechadura havia sido trocada. Uma vizinha observava discretamente pela janela. A humilhação queimava seu peito mais que a dor. Pensou em bater, gritar, implorar. Mas décadas cuidando de pacientes em crises lhe ensinaram algo. Em emergências, mantenha calma. Respirou fundo. Abriu a bolsa e pegou o celular. Seus dedos, acostumados a suturas delicadas, tremiam agora. Discou um número que não ligava havia anos. Antônio? É a Célia. Preciso da sua ajuda. A voz do outro lado ficou em silêncio por um momento. Onde você está? Perguntou finalmente. Na calçada. Com minhas malas. Enquanto guardava o telefone, olhou para a casa que ajudara a pagar. O lar onde sua neta, Bianca, de apenas 5 anos, dormia sem saber que a avó estava na chuva. O que Rodrigo não sabia, o que ninguém sabia, é que Célia Mendonça não era apenas uma médica comum. E a pessoa que ela acabará de chamar poderia mudar tudo em questão de horas. Entrou no carro, olhando uma última vez para a janela. Uma silhueta apareceu brevemente. Amanda. Célia não tinha certeza. Por quê, filha? Murmurou, ligando o motor. O que eles fizeram com você? Pela primeira vez em muitos anos, a doutora Célia sentia algo além de cansaço e dedicação. Sentia raiva. E esta seria apenas a primeira noite de uma tempestade muito maior que estava por vir. 6 meses antes, a vida de Célia tinha uma rotina confortável, apesar de cansativa. Acordava às 5 horas, preparava café para todos, deixava o almoço pronto e ia para o Hospital Santa Misericórdia, onde era cirurgiã cardíaca há mais de 30 anos. Vovó, conta a história hoje, perguntava a pequena Bianca todas as noites, com seus grandes olhos castanhos. Claro, meu amor. A vovó sempre tem histórias para você. Era por Bianca que Célia suportava os olhares frios de Rodrigo, as conversas sussurradas que cessavam quando ela entrava na sala, as críticas constantes de Amanda sobre como as coisas eram feitas nesta casa. Havia vendido sua casa no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, para ajudar o casal a comprar este sobrado em Botafogo. Família fica junta, dizia sempre que se arrependia da decisão. O dinheiro da venda, quase R$1 milhão, havia sido investido nos negócios de Rodrigo. Negócios que Célia nunca entendeu completamente. É uma startup de tecnologia, sogrinha. Coisas modernas que sua geração não entenderia, explicava ele, tomando mais um gole de uísque caro. No hospital, Célia era respeitada. Doutora Mendonça, a cirurgiã que nunca perdia a calma, mesmo com o coração de um paciente literalmente em suas mãos. Em casa, era apenas a velha ultrapassada que não entendia como o mundo funciona hoje. Aquela manhã havia sido a primeira vez que notou algo realmente errado.
Acordou mais cedo que o normal e ouviu vozes alteradas na sala. Quanto mais você pegou emprestado? Amanda perguntava, a voz trêmula. O necessário. Tenho tudo sob controle. Mas a casa está no meu nome também, Rodrigo. Você não pode usar ela como garantia sem me dizer. Baixa a voz. Sua mãe vai ouvir. Célia congelou no corredor. Garantia? Que garantia? Naquele mesmo dia, ao voltar do hospital, encontrou documentos na impressora. Algo sobre hipoteca. Sentiu um frio na barriga. À noite, tentou conversar com a filha. Amanda, está tudo bem com as finanças de vocês? Por que a pergunta? Amanda respondeu, Teysa. Só me preocupo. O dinheiro da minha casa. Aquele dinheiro foi investido, mãe. Não começa com desconfianças. Rodrigo sabe o que faz. Na semana seguinte, Célia notou caixas sendo trazidas. Móveis novos, eletrônicos caros. Negócios indo bem? Perguntou a Rodrigo, enquanto ele desempacotava uma TV gigante. Melhor que nunca, sogrinha. Melhor que nunca. Seu sorriso, porém, não chegava aos olhos. Naquela mesma tarde, Célia recebeu uma ligação estranha. Doutora Mendonça, aqui é do Banco Itaú. Sobre o empréstimo no valor de R$ 800 mil em seu nome. Que empréstimo? Eu não fiz empréstimo nenhum. O silêncio do outro lado foi perturbador. Senhora, temos sua assinatura em todos os documentos. Quando desligou, suas mãos tremiam. Algo muito errado estava acontecendo. E tinha certeza que precisaria fazer mais que uma cirurgia para consertar este problema. O táxi parou em frente ao Hotel Maracanã, um estabelecimento modesto no subúrbio do Rio. Com suas malas encharcadas e o coração pesado, Célia entrou no saguão simples. A recepcionista olhou com curiosidade para a senhora elegante com roupas ensopadas. Reserva em nome de Antônio Vasconcelos, disse Célia, tentando manter a dignidade. 15 minutos depois, sozinha no quarto pequeno mas limpo, Célia finalmente permitiu-se desabar. As lágrimas vieram como tempestade. Sentia-se traída, humilhada, roubada, não apenas de sua casa e dinheiro, mas de sua filha e neta. Seu telefone tocou. Era Márcia, sua colega de hospital. Célia, onde você está? Rodrigo ligou para o hospital dizendo que você teve um colapso nervoso e foi internada em uma clínica. O quê? Ele disse que você estava tendo delírios, acusando-os de roubo. Pediu para avisarmos o Dr. Paulo que você estará afastada por tempo indeterminado. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Não bastava expulsá-la de casa, agora Rodrigo estava destruindo sua reputação profissional. Márcia, isso é mentira. Estou perfeitamente sã. Rodrigo me colocou na rua, trocou as fechaduras. E suspeito que falsificou minha assinatura em empréstimos. O silêncio do outro lado era pesado. Célia, isso é muito sério. Você tem provas? Ainda não. Mas vou conseguir. Após desligar, Célia abriu seu notebook. Como médica meticulosa, havia guardado cópias digitalizadas de todos seus documentos importantes. Começou a revisar extratos bancários, encontrando saques que nunca fizera. Batidas na porta interromperam sua investigação. Quem é? Perguntou, cautelosa. Sou eu, Antônio. Abriu a porta e viu o homem que um dia havia sido seu marido. Antônio Vasconcelos, agora com 62 anos, cabelos grisalhos e o mesmo olhar penetrante de quando eram jovens. Divorciados há 15 anos, mantinham uma relação distante mas cordial. Célia, ele a examinou da cabeça aos pés. O que aconteceu com você? Em minutos, Célia contou tudo, a venda de sua casa, os investimentos de Rodrigo, a expulsão, a mentira sobre sua saúde mental. Antônio ouvia atentamente. Como advogado criminalista respeitado, sua mente já trabalhava nas implicações legais. Falsificação, estelionato, apropriação indébita e numerou. Possivelmente alienação parental, se estiverem impedido seu contato com Bianca. Preciso recuperar minha vida, Antônio. E preciso entender por que Amanda permitiu isso. Ele pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Sérgio? Preciso de um investigador particular. Agora. Depois de desligar, olhou para Célia. Primeiro passo: descobrir onde foi parar seu dinheiro. Segundo, documentar tudo para um processo criminal.
Criminal. Célia hesitou. É minha filha, Antônio. Minha neta. Sua filha pode estar sendo manipulada. Ou pode ser cúmplice. Precisamos saber. Enquanto Antônio saía para buscar comida, Célia recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Afaste-se de nós ou todos saberão sobre 1998. Você não era tão perfeita quanto todos pensam, doutora. O celular escorregou de suas mãos. 1998, o ano que jurou nunca mais lembrar. Como Rodrigo poderia saber sobre isso? A ameaça era clara. Mas o que ele não sabia é que Célia Mendonça não era mais a jovem assustada de 27 anos atrás. E alguns segredos, por piores que fossem, não justificavam o que estavam fazendo com ela hoje. A manhã chegou com batidas insistentes na porta do hotel. Célia, que mal dormira, encontrou Antônio acompanhado de uma mulher jovem de expressão séria. Esta é Luísa Prado, apresentou Antônio. A melhor investigadora particular do Rio. Luísa não sorriu. Seus olhos avaliavam Célia como se pudesse ler sua história apenas com um olhar. 6 horas de investigação preliminar, disse Luísa, colocando uma pasta sobre a mesa. Seu genro tem problemas. Muitos problemas. As descobertas eram chocantes. Rodrigo Menezes, aparente empresário bem-sucedido, acumulava dívidas com agiotas e cassinos ilegais. Sua suposta startup de tecnologia nunca existiu além de um site básico e um escritório alugado que raramente visitava. E tem mais, continuou Luísa, mostrando fotos. Ele está envolvido com Marlene Cavalcante. A mulher do político? Perguntou Antônio, surpreso. A mesma. Esposa do deputado federal Cláudio Cavalcante. Estão tendo um caso há pelo menos 8 meses. Célia fechou os olhos, sentindo náuseas. Sua filha estava sendo traída enquanto ajudava a expulsar a própria mãe de casa. E Amanda? Minha filha sabe disso. Luísa hesitou. Doutora Mendonça, existe a possibilidade de sua filha estar comprometida. Drogas, completou Antônio, observando a expressão de Luísa. Encontramos registros de compras frequentes de ansiolíticos sem prescrição. E algumas evidências de substâncias mais fortes. Célia levantou-se, caminhando até a janela. Lembrou-se dos olhos sempre vermelhos de Amanda, seu emagrecimento rápido, os momentos de euforia seguidos por irritabilidade extrema. Isso explica muita coisa, murmurou. Seu telefone tocou. Era Márcia, do hospital. Célia, é melhor você vir aqui. A diretoria está se reunindo para discutir seu afastamento. Rodrigo apareceu com documentos alegando que você tem histórico de problemas psiquiátricos. Isso é absurdo. Estarei aí em 30 minutos. Enquanto se arrumava rapidamente, Antônio fez outra chamada. Desembargador Matias? Antônio Vasconcelos. Preciso de um favor urgente. No hospital, o clima era tenso. Colegas de anos evitavam seu olhar. Na sala de reuniões, encontrou o diretor clínico, Dr. Paulo, visivelmente desconfortável. Célia, estas acusações são completamente falsas, interrompeu. Estou sendo vítima de um golpe financeiro. A porta abriu e Rodrigo entrou, impecavelmente vestido em um terno caro. Atrás dele, para choque de Célia, estava Amanda, pálida e magra, evitando olhar para a mãe. Lamento que tenha chegado a este ponto, sogra, disse Rodrigo com falsa preocupação. Mas sua condição está afetando pacientes. Minha condição? Célia sentiu o sangue ferver. Você roubou meu dinheiro, falsificou documentos e me expulsou da casa que ajudei a comprar. Está vendo? Rodrigo dirigiu-se ao diretor. Delírios persecutórios. Infelizmente, já vimos isso antes. Amanda permanecia calada, como uma marionete sem vida. Amanda, Célia tentou se aproximar da filha. Filha, olha para mim. Os olhos de Amanda finalmente encontraram os seus, vazios, dilatados, perdidos. Um olhar que Célia, como médica, reconhecia bem demais. Nesse momento, a porta abriu-se novamente. Antônio entrou acompanhado de um homem idoso de aparência imponente. Doutor Paulo, disse Antônio. Desembargador Matias Fontes, que acaba de emitir uma ordem judicial para congelamento dos bens do senhor Rodrigo Menezes e proibição de qualquer afastamento da doutora Célia sem perícia médica independente. A sala ficou em silêncio. O rosto de Rodrigo empalideceu.
E isso, continuou Antônio, entregando um envelope ao diretor, são os resultados dos exames toxicológicos que a doutora Célia realizou voluntariamente esta manhã. Completamente limpos. Pela primeira vez, o sorriso confiante de Rodrigo desapareceu. Ele olhou para Amanda, que agora tremia visivelmente. Vamos embora, Amanda ordenou, puxando-a pelo braço. Quando passavam pela porta, Amanda finalmente falou, em voz quase inaudível. Mãe, Bianca pergunta por você. Aquelas simples palavras acenderam algo em Célia. Não era apenas sua vida que precisava recuperar agora. Era sua filha e sua neta que precisava salvar. 3 dias depois, o pequeno apartamento que Antônio alugara para Célia tornou-se um centro de operações. Mapas financeiros, documentos jurídicos e relatórios de investigação cobriam as paredes. Luísa havia descoberto que Rodrigo desviara não apenas o dinheiro de Célia, mas também fundos públicos através de contratos superfaturados com a prefeitura, contratos obtidos graças à influência do deputado Cavalcante. Estamos lidando com algo muito maior que imaginávamos, explicou Antônio. Ele usou você como laranja, Célia. Seu nome está em empresas fantasmas que receberam milhões. O interfone tocou. Era Dona Zuleide, a antiga empregada da casa de Célia, que havia trabalhado para a família por mais de 20 anos antes da venda da casa. Doutora, disse Zuleide, entregando uma caixa. A Bianca me pediu para trazer isso para você. Disse que o pai e a mãe não podiam saber. Dentro da caixa, um desenho infantil mostrava 3 figuras, mamãe, vovó e Bianca de mãos dadas. Junto havia um bilhete escrito com a caligrafia irregular de uma criança. Vovó, por que você foi embora? Papai disse que você está doente da cabeça, mas eu sei que não está. Célia segurou o desenho contra o peito, as lágrimas correndo pelo rosto. Zuleide, como está minha neta? E Amanda? A mulher mais velha baixou os olhos. Não está bom, doutora. Dona Amanda quase não sai do quarto. E seu Rodrigo? Tem dias que não volta para casa. Depois que Zuleide saiu, Célia tomou uma decisão. Preciso vê-las. Hoje. É arriscado, advertiu Luísa. Ele conseguiu uma medida protetiva usando laudos médicos falsificados. Que já contestamos, lembrou Antônio. A audiência é amanhã. Não posso esperar mais um dia sabendo que minha filha está drogada e minha neta confusa. Naquela tarde, Célia estacionou a 2 quadras de sua antiga casa. Observou por horas até ver Rodrigo sair dirigindo seu carro importado. Era sua chance. Com o coração acelerado, aproximou-se da porta dos fundos onde Zuleide a esperava. Rápido, doutora. Dona Amanda está no quarto. O interior da casa, antes impecável, estava em desordem. Garrafas vazias, pratos sujos, roupas espalhadas. Subiu as escadas silenciosamente até o quarto de Amanda. Sua filha estava deitada, olhando para o teto. Mais magra que nunca, com olheiras profundas. Amanda, chamou suavemente. Amanda virou-se lentamente, os olhos demorando a focar. Mãe? É você mesmo ou estou alucinando de novo? Célia correu para abraçá-la. Amanda cheirava a suor e remédios. Filha, o que ele fez com você? Ele disse que você enlouqueceu, que estava roubando nosso dinheiro, que queria nos internar. Nada disso é verdade. Ele está roubando, Amanda. Usando seu nome, meu nome. Amanda começou a chorar. Eu sei. Agora eu sei. Encontrei documentos. Ele está me dopando há meses. Disse que eram vitaminas para a ansiedade. Sua voz ralhou. Quando tentei confrontá-lo, ele me bateu. Disse que ninguém acreditaria em mim, que eu pareço uma viciada. Célia sentiu uma fúria que nunca experimentara antes. Vamos sair daqui. Você e Bianca, agora. Não posso. Amanda agarrou o braço da mãe com força surpreendente. Ele tem provas contra você. Sobre aquele paciente em 1998. Ele sabe o que aconteceu. Célia congelou. Como ele descobriu? Não sei. Ele tem contatos em todo lugar. Disse que vai destruir sua carreira se tentarmos algo. O barulho de um carro estacionando interrompeu a conversa. Pela janela, viram Rodrigo retornando inesperadamente. Vai, mãe. Pelos fudos. Célia hesitou, dilacerada. Não vou deixar você aqui. Ele não vai me machucar se você não estiver aqui. Por favor. Relutante,
Célia desceu as escadas rapidamente. Pela porta da cozinha, viu Bianca brincando no jardim. A menina a viu e seus olhos se iluminaram. Vovó. Antes que pudesse responder, a porta da frente abriu. Célia escondeu-se na despensa enquanto Zuleide distraía Rodrigo. Podia ouvir sua voz. Onde está Bianca? E aquela inútil da Amanda? Dona Amanda está descansando, senhor. E quem deixou você entrar hoje? Não te chamamos. Vim buscar meu pagamento atrasado, seu Rodrigo. Os passos pesados subiram a escada. Célia aproveitou para sair pelos fundos, o coração partido por deixar Amanda e Bianca, mas determinada mais que nunca. No carro, ligou para Antônio. Precisamos agir agora. Amanda está sendo drogada, possivelmente contra sua vontade. Tenho novidades, respondeu Antônio. Conseguimos acesso às contas offshore dele. Célia, são milhões desviados. E tem mais, encontramos um vídeo. Ele com Marlene Cavalcante, discutindo sobre como se livrar de você permanentemente. Um calafrio percorreu a espinha de Célia. Livrar-se como? O tipo de livrar-se que não tem volta, Célia. Precisamos tirar Amanda e Bianca de lá esta noite. Pela primeira vez, Célia entendeu que não estava apenas lutando por sua reputação ou seu dinheiro. Estava lutando por sua vida. A sala de audiências do fórum estava lotada. De um lado, Célia com Antônio, do outro, Rodrigo com seu advogado, um homem de aparência oleosa chamado Murilo Peixoto, conhecido por defender políticos corruptos. Amanda não estava presente. Rodrigo alegara que ela estava muito abalada para comparecer. A juíza Débora Fontoura analisava os documentos com expressão severa. Estas acusações são extremamente sérias, Sr. Menezes. Falsificação de documentos médicos, apropriação indébita, possível cárcere privado. Sua Excelência, interrompeu Murilo, meu cliente é vítima de perseguição de uma senhora mentalmente instável. Temos aqui laudos psiquiátricos. Laudos falsificados, cortou Antônio, entregando uma pasta à juíza. Confirmado pelo próprio psiquiatra que supostamente os emitiu. Além disso, apresentamos provas de transações suspeitas envolvendo o Sr. Menezes e contas no exterior. Rodrigo mantinha sua expressão confiante, mas Célia notou uma gota de suor escorrendo por sua têmpora. Sua Excelência, disse ele com voz controlada, essa senhora abandonou seu posto no hospital, deixando pacientes em risco. Pergunte a qualquer pessoa, ela não é a mesma há meses. A juíza olhou para Célia. Doutora Mendonça, pode explicar seu afastamento? Célia endireitou-se na cadeira. Fui afastada com base em documentos falsos apresentados por meu genro. O Hospital Santa Misericórdia já reverteu essa decisão e emitiu um pedido formal de desculpas. Mentiras! Exclamou Rodrigo. Ela matou um paciente em 1998. Encobriu tudo. Pergunte sobre José Carlos Monteiro. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Célia sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Antônio franziu o senho, surpreso. Este nome não estava em nenhum documento que haviam discutido. A juíza olhou para Célia com curiosidade. Doutora, do que ele está falando? Célia fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, sua voz estava firme. Em 1998, eu era residente de cirurgia cardíaca. José Carlos Monteiro era um paciente terminal com miocardiopatia severa. Durante uma cirurgia experimental, ele faleceu. Rodrigo sorriu triunfante. Ela administrou a dose errada de medicação. Depois falsificou o prontuário. Isso não é verdade, respondeu Célia calmamente. O paciente estava em estágio terminal e consentiu com o procedimento experimental, ciente dos riscos. Todos os protocolos foram seguidos. A juíza parecia insatisfeita. Isso parece irrelevante para o caso atual. Não é irrelevante, insistiu Rodrigo. Mostra seu histórico de mentiras. E tem mais. A porta da sala abriu-se subitamente. Todas as cabeças viraram. Amanda entrou, pálida mas determinada, amparada por Luísa. Amanda. Rodrigo levantou-se. O que está fazendo aqui? Você deveria estar em casa. Meritíssima, disse Amanda com voz trêmula, preciso testemunhar. A juíza assentiu. Sente-se, Sra. Menezes. Amanda caminhou lentamente até a cadeira de testemunhas, evitando olhar para Rodrigo,
cujo rosto alternava entre preocupação e fúria. Senhora Menezes, por que decidiu comparecer hoje? Amanda respirou fundo. Porque meu marido tem me mantido dopada há meses. Porque ele roubou o dinheiro da minha mãe e está usando nossos nomes para esquemas ilegais. Por quê? Sua voz falhou. Porque ontem à noite ouvi combinando com alguém pelo telefone sobre resolver o problema da velha de uma vez por todas. A sala explodiu em murmúrios. Rodrigo levantou-se furioso. Ela está delirando. Está viciada em remédios. Pergunte ao psiquiatra dela. Já fizemos isso, disse Luísa, entregando outro documento à juíza. O doutor Renato Góes confirma que nunca receitou as medicações encontradas na casa dos Menezes. E este, continuou, entregando um envelope, é o resultado do exame toxicológico da senhora Amanda Menezes, mostrando altos níveis de benzodiazepínicos não prescritos. Isso é ridículo, gritou Rodrigo, perdendo a compostura. Amanda, você vai se arrepender disso. Contenha-se, Sr. Menezes, advertiu a juíza. Amanda olhou diretamente para Rodrigo pela primeira vez. Ouvi tudo, Rodrigo. Sobre você e Marlene. Sobre o dinheiro desviado. Sobre seus planos para minha mãe. Sua Excelência, interveio Antônio, solicitamos medidas protetivas imediatas para a doutora Célia Mendonça e senhora Amanda Menezes, além da busca e apreensão de documentos na residência e escritório do Sr. Menezes. A juíza assentiu. Concedido. E mais. Determino a prisão preventiva do Sr. Rodrigo Menezes por risco à integridade física das requerentes. O quê? Rodrigo levantou-se. Isso é o absurdo. Você não pode. Posso e devo, cortou a juíza. Oficiais, por favor. 2 policiais aproximaram-se. Rodrigo olhou em pânico para seu advogado, que apenas deu de ombros, impotente. Enquanto Rodrigo era algemado, ele olhou para Célia com ódio. Isso não acabou. Você acha que ganhou? Ainda tenho as provas sobre 1998. Todo mundo vai saber o que você fez. Quando o levavam para fora, Amanda finalmente olhou para sua mãe. Seus olhos, embora cansados, tinham uma clareza que faltava há muito tempo. Mãe, o que aconteceu em 1998? Célia suspirou profundamente. Era a hora da verdade, toda a verdade. Vamos para casa buscar Bianca. Então contarei tudo. O sobrado estava silencioso quando Célia, Amanda e Antônio chegaram, acompanhados por 2 policiais. Bianca correu para abraçar a avó, depois agarrou-se à mãe. Mamãe, você está melhor? Seus olhos não estão mais estranhos. Amanda chorou abraçando a filha. Estou melhor, meu amor. E a vovó vai ficar conosco agora. Enquanto os policiais iniciavam a busca por documentos, encontrando rapidamente um esconderijo atrás de um quadro no escritório, Célia preparou um chá para todos. Suas mãos, sempre firmes em cirurgias delicadas, agora tremiam levemente. A televisão ligada na sala mostrava Rodrigo sendo conduzido à delegacia. O caso já ganhava os noticiários. Empresário preso por fraude e ameaças contra a sogra médica. Vamos ter que nos mudar, sussurrou Amanda. Não posso ficar nesta casa depois de tudo. Temos que resolver uma coisa de cada vez, respondeu Célia, vendo Luísa entrar pela porta com expressão grave. Encontramos algo preocupante, disse a investigadora, colocando um pendrive sobre a mesa. Estávamos monitorando os e-mails dele. Antes de ser preso, Rodrigo enviou arquivos para vários jornalistas. Que arquivos? Perguntou Antônio, embora todos já suspeitassem. Sobre o caso de 1998. Ele tinha tudo: prontuários, relatórios internos, até depoimentos de enfermeiros. Amanhã isso estará em todos os jornais. Célia fechou os olhos. O passado que tentará enterrar finalmente a alcançara. Mãe, Amanda segurou sua mão. O que realmente aconteceu? Por favor, preciso saber. Antônio interveio. Talvez devêssemos conversar sem a menina presente. Bianca foi levada para brincar no quarto com Zuleide, que havia chegado para ajudar. Na sala, Célia finalmente começou a contar sua história. José Carlos Monteiro era um paciente terminal. Todos os tratamentos convencionais haviam falhado. Ele concordou com um procedimento experimental, sabendo que as chances eram mínimas. Isso não explica por que Rodrigo acha que pode destruir sua carreira com essa história, observou Amanda. Célia respirou fundo.
Durante a cirurgia, administrei uma dose de um medicamento que não estava aprovado no Brasil. Havia estudos promissores nos Estados Unidos, mas aqui era proibido. Consegui o medicamento através de canais não oficiais. Você usou um medicamento ilegal. Antônio parecia chocado. Era a única chance dele. Mas houve complicações. Ele faleceu na mesa. O chefe de cirurgia, Dr. Mateus, alterou o prontuário para proteger o hospital e a mim. Disse que ninguém saberia, que o paciente morreria de qualquer forma. A sala ficou em silêncio. Amanda olhava para a mãe como se a visse pela primeira vez. Por que fez isso, mãe? Você sempre foi tão correta, tão ética. Por causa do seu pai, Célia olhou para Antônio. Lembra-se, Antônio? Naquela época você estava defendendo um caso polêmico contra grandes laboratórios. Se eu fosse investigada por uso de medicação não aprovada, seu caso seria comprometido. Antônio empalideceu. O caso Pharmacorp. Meu Deus, Célia, você nunca me disse isso. Não podia. Você estava lutando por centenas de vítimas. Um escândalo envolvendo sua esposa médica destruiria tudo. Amanda balançava a cabeça, confusa. Mas vocês já estavam separados em 1998. Estávamos nos divorciando, explicou Antônio, mas o caso começou quando ainda éramos casados. Se Célia fosse implicada, a defesa alegaria conflito de interesses, que eu tinha motivos pessoais. Então você arriscou sua carreira por ele. Amanda apontou para Antônio. Não apenas por ele, corrigiu Célia. Por todas aquelas famílias esperando justiça. E porque acreditava genuinamente que o medicamento poderia salvar José Carlos. O telefone de Célia tocou. Era Dr. Paulo, do hospital. Célia, os jornalistas já estão ligando. Alguém vazou informações sobre o caso Monteiro de 1998. O conselho está convocando reunião extraordinária para amanhã. Quando desligou, Célia parecia derrotada. 27 anos de carreira. Milhares de vidas salvas. Tudo acabado por causa de um erro há 27 anos. Nesse momento, o celular de Amanda bipou com uma notificação. Ela abriu e empalideceu. Mãe, acho que temos um problema maior. Virou a tela mostrando uma matéria recém-publicada, exclusivo. Gravações revelam conspiração envolvendo o deputado Cavalcante e empresário Rodrigo Menezes. Na foto, Rodrigo e o influente deputado federal apertavam as mãos. A matéria diz que Rodrigo, antes de ser preso, enviou arquivos para diversos jornalistas. Não apenas sobre você, mas sobre esquemas de corrupção envolvendo Cavalcante e outros políticos poderosos. Luísa, que lia rapidamente no próprio celular, acrescentou, ele está jogando a carta de delação premiada. Entregando todos para tentar reduzir sua própria pena. Antônio levantou-se, alarmado. Isso muda tudo. Agora não estamos lidando apenas com Rodrigo, mas com pessoas muito mais perigosas. Como se confirmando suas palavras, o telefone fixo da casa tocou. Amanda atendeu, ouviu em silêncio por alguns segundos, e então desligou, o rosto pálido como papel. Era uma voz distorcida, disse com voz trêmula. Disseram. Diga à sua mãe que não é só o caso de 1998 que deveria preocupá-la. Temos provas de outros erros médicos. Façam as malas e sumam, ou essas provas vão para a polícia. O olhar que Célia e Antônio trocaram continha o peso de um passado que nenhum dos dois jamais imaginou que retornaria. Que outros erros médicos? Perguntou Amanda, confusa. Do que eles estão falando? Célia sentou-se lentamente, o corpo de repente pesado. De algo muito pior que 1998. Algo que nunca contei a ninguém. A madrugada encontrou Célia, Antônio, Amanda e Luísa reunidos na cozinha do sobrado. Bianca dormia, alheia à tempestade que se formava ao redor de sua família. Mapas, documentos e computadores espalhados pela mesa formavam o centro de comando de seu contra-ataque. A audiência de custódia de Rodrigo será amanhã às 10 horas, explicou Antônio. Com o que temos agora, é improvável que consiga liberdade provisória. Mas ele já causou o dano, observou Amanda, mostrando as notificações em seu celular. 3 portais já publicaram matérias sobre o caso de 1998. Célia mantinha-se estranhamente calma, como sempre fazia antes de cirurgias complexas. Sua mente trabalhava metodicamente, avaliando opções, riscos,
possibilidades. Antônio, o quanto você ainda tem de influência no Tribunal de Ética Médica? O suficiente para conseguir uma audiência justa. Mas precisamos ser estratégicos, Célia. Se vão atacá-la pelo caso Monteiro, precisamos estar preparados para o outro caso também. Amanda olhou de um para o outro. Vocês ainda não me explicaram que outro caso é esse. Célia suspirou profundamente. Em 2003, 5 anos depois do caso Monteiro, eu estava trabalhando no hospital universitário. Uma noite, chegou um paciente grave, vítima de acidente de carro. Bêbado, tinha batido contra uma árvore. Antônio continuou. O que Célia não sabia é que ele era filho de um juiz federal. Ricardo Torres Mendes. Durante a cirurgia, prosseguiu Célia, descobri danos extensos, praticamente irreparáveis. Lutamos por horas, mas era claro que ele não sobreviveria. Então o quê? Insistiu Amanda. Então o pai dele, o juiz Mendes, invadiu o centro cirúrgico. Ameaçou processar o hospital, destruir minha carreira se o filho morresse. Estava bêbado também. Meu Deus, sussurrou Amanda. A segurança o retirou, mas o dano estava feito. Toda a equipe ficou nervosa, desconcentrada. E naquelas condições. Célia fechou os olhos, revivendo o momento. Cometi um erro. Um erro que não teria cometido em circunstâncias normais. O paciente faleceu, completou Antônio. E o juiz Mendes, em vez de aceitar que o filho estava praticamente morto antes mesmo de chegar ao hospital, ameaçou processar Célia por negligência. Por que nunca ouvi sobre isso? Perguntou Amanda. Porque foi abafado, explicou Antônio. O Tribunal de Ética Médica concluiu que, embora houvesse um erro técnico, as circunstâncias extraordinárias da invasão do centro cirúrgico eram atenuantes. O processo foi arquivado sigilosamente, para proteger tanto Célia quanto a reputação do juiz, que poderia ser punido por sua conduta. E agora alguém está ameaçando expor isso, concluiu Luísa. Mas quem? Rodrigo não poderia saber desse caso. Só pode ser o deputado Cavalcante, disse Antônio. Ele e o juiz Mendes são amigos próximos. Compartilham o mesmo círculo de poder. Célia levantou-se subitamente. Precisamos de um novo plano. Não vou mais me esconder ou me defender. É hora de atacar. Todos olharam para ela, surpresos com a determinação em sua voz. Mas como? Perguntou Amanda. Eles são poderosos, mãe. Célia sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso que não era de alegria, mas de resolução férrea. Com a verdade. A verdade completa. Virou-se para Luísa. Você consegue acesso aos arquivos originais do caso Torres Mendes? Provavelmente. Mas por quê? Porque tenho certeza que foram adulterados. O relatório final omitiu algo crucial. Antes da cirurgia, fiz um exame toxicológico completo. Ricardo não estava apenas alcoolizado, tinha níveis letais de cocaína no sangue. O pai sabia disso e conseguiu que essa informação fosse removida dos registros oficiais. Antônio franziu o senho. Tem certeza disso, Célia? Absoluta. Guardei uma cópia do exame original em um cofre no banco. Nunca pensei que precisaria usá-la, mas sempre soube que aquele caso poderia voltar para me assombrar. Amanda olhava para a mãe com uma mistura de admiração e preocupação. Isso é suficiente para nos proteger? Não apenas nos proteger, respondeu Célia, mas para contra-atacar. Se vão expor meu passado, vamos expor o deles também. Luísa sorriu, impressionada. A senhora é mais estrategista do que imaginei, doutora. 27 anos de cirurgias cardíacas ensinam você a antecipar complicações, respondeu Célia. Então, voltando-se para Antônio, preciso que entre com uma ação contra o Hospital Santa Misericórdia por difamação. E contra o juiz Mendes por interferência médica e falsificação de documentos. Isso é muito arriscado, advertiu Antônio. Estamos falando de pessoas no topo do sistema judicial. Exatamente por isso que precisamos agir agora. Eles esperam que eu me encolha, que fuja, que aceite a derrota. Não esperam um contra-ataque frontal. Amanda levantou-se, indo até a mãe. Estou com você. O que posso fazer? Você já fez o mais importante. Teve coragem de testemunhar contra Rodrigo. Agora preciso que cuide de Bianca e de você mesma. O caminho será difícil. Nesse momento, Luísa, que monitorava as notícias em seu laptop,
chamou a atenção de todos. Temos um problema. O deputado Cavalcante acaba de dar uma coletiva de imprensa. Está negando qualquer envolvimento com Rodrigo e anunciando que vai propor uma CPI para investigar médicos que cometem erros e são protegidos pelo sistema. A tela mostrava o deputado, um homem de meia idade com aparência respeitável, falando com indignação fabricada. Quantos José Carlos Monteiros e Ricardo Torres Mendes existem por aí? Quantas famílias sofrem em silêncio enquanto médicos poderosos escondem seus erros? Ele está virando o jogo, murmurou Antônio, transformando isso em uma cruzada moral. Célia assistia à entrevista com expressão inalterável. Quando o deputado terminou, ela simplesmente disse: então é guerra. Pegou seu telefone e discou um número. Márcia? Célia Mendonça. Preciso de um favor. Lembra do caso Torres Mendes em 2003? Sim, aquele mesmo. Você ainda tem contato com as enfermeiras que estavam na sala? Perfeito. Diga a elas que chegou a hora de contarem o que realmente viram naquela noite. Ao desligar, seu olhar encontrou o de Antônio. Um entendimento silencioso passou entre eles, o tipo de conexão que nem mesmo o divórcio havia conseguido romper completamente. Amanhã às 9h30, estarei no Hospital Santa Misericórdia, anunciou Célia. Vou fazer o que deveria ter feito há 20 anos, contar toda a verdade, em meus próprios termos. E depois? Perguntou Amanda. Célia olhou para a foto de Bianca na parede, sorrindo com dentes faltando. Depois, vamos reconstruir nossas vidas. Uma cirurgia de cada vez. Amanhã chegou com chuva fina, o tipo de chuva que não ensopa, mas incomoda persistentemente, como os problemas que se recusam a ir embora. Célia vestiu-se com cuidado, seu melhor terno azul marinho, o mesmo que usava em congressos médicos importantes. Cabelos impecavelmente arrumados, maquiagem discreta mas precisa. Armadura completa. Tem certeza disso? Perguntou Amanda, observando a mãe preparar-se. Podemos encontrar outra saída. Não há outra saída, respondeu Célia, ajustando o colar de pérolas que ganhará quando se formou em medicina. Algumas cirurgias são inevitáveis. Antônio chegou cedo, acompanhado de 2 assistentes jurídicas e um assessor de imprensa. Transformaram a sala de estar em quartel-general, com telefones tocando incessantemente. Os jornalistas já estão chegando ao hospital, informou o assessor. Alguém vazou que você dará uma declaração. Ótimo, disse Célia. Quanto mais, melhor. O plano era claro. Célia faria um pronunciamento completo no hospital, assumindo suas ações de 1998 e 2003, mas contextualizando-as e revelando as pressões e manipulações que sofrerá. Simultaneamente, Antônio entraria com ações contra o juiz Mendes e o deputado Cavalcante. Acabei de receber uma mensagem de Luísa, disse Amanda, olhando para seu celular. Ela conseguiu o depoimento de 3 enfermeiras que estavam no centro cirúrgico em 2003. Todas confirmam a invasão do juiz Mendes e seu estado alterado. Célia assentiu, satisfeita. Isso será crucial. O telefone de Antônio tocou. Sua expressão mudou enquanto ouvia. Entendo. Sim, estaremos preparados. Ao desligar, olhou para Célia com preocupação. Era meu contato no tribunal. O juiz Mendes apresentou um pedido de liminar para impedir você de fazer declarações públicas sobre o caso do filho dele. Ele pode fazer isso? Perguntou Amanda. Tecnicamente não, mas tem amigos em todos os tribunais. Estão usando o argumento de que existe um acordo de confidencialidade. Que nunca assinei, lembrou Célia. Isso não importa para eles. Estão jogando para ganhar tempo. Célia terminou de aplicar seu batom vermelho, o mesmo tom que usava em dias de cirurgias particularmente difíceis. Era sua pequena superstição. Nada muda. Vamos seguir com o plano. Quando estavam prestes a sair, o interfone tocou. Era Zuleide, agitada. Doutora, tem uma moça aqui dizendo que precisa falar com a senhora urgentemente. Diz que é importante. Quem é? Perguntou Célia, cautelosa. Disse que se chama Marlene Cavalcante. Um silêncio atônito tomou conta da sala. A esposa do deputado? A amante de Rodrigo? Deixe-a entrar, decidiu Célia após um momento de reflexão. Marlene Cavalcante era uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos. Entrou na casa com o nervosismo de quem sabe que está em território hostil. Doutora Mendonça, sei que deve me odiar,
mas vim alertá-la. Alertar-me sobre o quê, exatamente? Perguntou Célia friamente. Sobre meu marido e o juiz Mendes. Eles não vão apenas tentar destruir sua reputação. Estão planejando algo pior. E por que deveríamos acreditar em você? Questionou Antônio. Até onde sabemos, você é parte dessa conspiração. Marlene abriu sua bolsa e retirou um pendrive. Porque tenho provas. Gravei conversas entre Cláudio e o juiz Mendes. Eles discutem como resolver definitivamente o problema da médica intrometida. Por que está fazendo isso? Perguntou Amanda, desconfiada. Marlene hesitou. Porque Rodrigo não foi o único a ser descartado nesse jogo. Depois que o escândalo começou, Cláudio me disse que precisava se separar temporariamente para proteger sua imagem pública. Disse que eu seria usada como bode expiatório, a esposa infiel que se envolveu com um criminoso. E era apenas isso para você? Perguntou Célia. Um caso extraconjugal. No começo, sim, admitiu Marlene. Mas então descobri sobre os esquemas, o dinheiro desviado de hospitais públicos. Milhões que deveriam ir para equipamentos e medicamentos foram parar em contas offshore. Amanda olhava para a mulher com uma mistura de desprezo e compaixão. E você só decidiu ter consciência quando eles decidiram te descartar. Não espero que entendam ou perdoem, respondeu Marlene. Só quero que saibam que eles estão desesperados. Vocês mexeram com um esquema de mais de 10 anos. Antônio pegou o pendrive. Vamos verificar este conteúdo imediatamente. Enquanto sua equipe trabalhava na verificação das gravações, Célia observava Marlene, que parecia genuinamente abalada. Há quanto tempo você sabe sobre 1998 e 2003? Desde que Rodrigo começou a investigá-la. Ele contratou um detetive para encontrar qualquer coisa que pudesse ser usada contra você. Quando descobriu sobre José Carlos Monteiro, pensou que tinha encontrado ouro. Então Cláudio mencionou que seu amigo, o juiz Mendes, também tinha um caso contra você. E como Rodrigo descobriu sobre 1998? Perguntou Célia. Aqueles registros estavam selados. Marlene desviou o olhar. Meu marido tem contatos no hospital. Pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro ou influência. A assistente de Antônio aproximou-se. Verificamos algumas das gravações. São autênticas. E o conteúdo é perturbador. Antônio ouviu um trecho com fones de ouvido. Seu rosto endureceu. Eles discutem explicitamente sobre garantir que ela não chegue ao hospital hoje. Um calafrio percorreu a sala. Isso significa... Começou Amanda. Significa que eles planejavam me impedir fisicamente, completou Célia. O que muda completamente nossa estratégia. Todos olharam para ela, esperando orientação. Mesmo em crise, Célia mantinha a compostura de quem já enfrentará inúmeras emergências médicas. Antônio, encaminhe essas gravações às autoridades imediatamente. Marlene, você está disposta a testemunhar oficialmente? A mulher hesitou. Tenho filhos, doutora. Eles já vão sofrer o suficiente com tudo isso. Entendo, disse Célia, surpreendendo a todos com sua compreensão. Mas pense no que seu silêncio já causou. E no que pode causar se continuar. O telefone de Amanda tocou. Era Luísa. Amanda, onde está sua mãe? Acabo de receber informação que há homens vigiando a entrada do hospital. Não parecem jornalistas. Amanda repetiu a informação para os demais. A tensão na sala aumentou. Precisamos de um novo plano, disse Antônio. Célia não pode ir ao hospital nestas condições. Mas preciso estar lá, insistiu Célia. Todo o plano depende do meu depoimento público. Marlene, que até então permanecia calada, levantou-se subitamente. Tenho uma ideia. Mas vocês precisam confiar em mim. Todos a olharam com desconfiança. Por que confiaríamos em você? Perguntou Amanda. Você traiu seu marido, ajudou a roubar dinheiro público. Estou tentando fazer a coisa certa agora, respondeu Marlene. Antes que seja tarde demais para todos nós. Célia estudou o rosto da mulher por alguns segundos. Como cirurgiã, aprenderá a fazer julgamentos rápidos e decisivos. Qual é sua ideia? Marlene explicou rapidamente. Era arriscado. Improvável. Quase temerário. É loucura, disse Antônio quando ela terminou. Célia, você não pode considerar seriamente. Na verdade, interrompeu Célia,
Acho que pode funcionar. Olhou para o relógio. Temos menos de 1 hora. Vamos começar. Enquanto todos se mobilizavam para implementar o novo plano, Célia puxou Amanda para um canto. Filha, se algo der errado. Não diga isso, mãe. Preciso dizer. Se algo der errado, há uma carta no meu quarto, na gaveta da escrivaninha. Ela explica tudo, sobre 1998, sobre 2003, sobre tudo. Prometa que vai entregá-la à imprensa. Amanda abraçou a mãe com força. Prometo. Mas nada vai dar errado. Claro que não, sorriu Célia, embora ambas soubessem que estava mentindo. Sou uma cirurgiã, lembra? Sempre tenho um plano B. O que Amanda não sabia é que Célia também tinha um plano C. Um que envolvia um sacrifício que apenas uma mãe estaria disposta a fazer. A chuva intensificou-se quando 2 carros idênticos saíram do sobrado com intervalo de 5 minutos. No primeiro, Marlene Cavalcante usava um lenço na cabeça e os óculos escuros de Célia. No segundo, Antônio dirigia com Célia abaixada no banco traseiro, coberta por um cobertor. Luísa confirmou pelo telefone. Os homens seguiram o primeiro carro. Caminho livre para vocês. O plano era ousado, enquanto Marlene servia de isca, desviando a atenção dos homens contratados pelo deputado e pelo juiz. Célia entraria no hospital por uma entrada secundária, onde 3 seguranças de confiança a aguardavam. Chegamos à entrada de serviço, informou Antônio. Tudo pronto? Sim, respondeu Célia, ajustando o blazer. Amanda está posicionada. Confirmado. Ela está com o Dr. Paulo na sala da diretoria. Célia respirou fundo. Vamos lá. O hospital estava em polvorosa. Jornalistas aglomeravam-se na entrada principal, enquanto funcionários curiosos circulavam pelos corredores. Ninguém notou a médica de cabelos grisalhos entrando discretamente pela porta dos fundos, acompanhada por um homem de terno e 3 seguranças. No caminho para a sala de conferências, Célia encontrou rostos familiares, enfermeiros, médicos, técnicos com quem trabalhará por décadas. Alguns desviavam o olhar, constrangidos pelas notícias que circulavam. Outros ofereciam sorrisos de solidariedade. Doutora Mendonça, chamou uma voz. Era a enfermeira Teresa, que trabalhava com ela havia mais de 15 anos. Estamos com a senhora. Aquelas simples palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Célia. Obrigada, Teresa. Na sala da diretoria, Amanda aguardava com Dr. Paulo e outros membros do conselho do hospital. O clima era tenso. Os jornalistas estão todos na sala de conferências, informou Dr. Paulo. E... hesitou, olhando desconfortável para Amanda. O deputado Cavalcante e o juiz Mendes acabaram de chegar. Eles estão aqui. Antônio parecia alarmado. Isso não estava no plano. Na verdade, disse Célia calmamente, é perfeito. Quero olhar nos olhos deles enquanto conto a verdade. Amanda abraçou a mãe. Tem certeza que quer fazer isso? Absoluta. Passei décadas salvando vidas. Hoje vou salvar a minha. Nesse momento, o celular de Antônio tocou. Era Luísa. A chamada foi breve, mas seu rosto empalideceu. O que foi? Perguntou Célia, sentindo que algo estava errado. Marlene foi interceptada. Os homens perceberam que não era você. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ela está bem? Perguntou Amanda. Sim, mas agora eles sabem que foi um truque. Devem estar procurando por você neste exato momento. Célia ajustou o colar de pérolas com mãos firmes. Então temos que ser rápidos. O caminho até a sala de conferências parecia interminável. Célia caminhava com a postura ereta que mantinha durante as mais longas cirurgias. Em sua mente, repassava cada ponto que precisava abordar, cada verdade que precisava revelar. Na porta da sala, Dr. Paulo hesitou. Doutora Mendonça, talvez seja melhor eu entrar primeiro para preparar. Não o interrompeu Célia. Entro sozinha. Quando as portas se abriram, o flash das câmeras a cegou momentaneamente. A sala estava lotada, jornalistas, médicos, administrativos do hospital. E lá estavam eles, na primeira fileira, o deputado Cláudio Cavalcante, de terno impecável e expressão confiante, e ao seu lado, o juiz Torres Mendes, mais velho e corpulento, com olhar de desprezo. Um burburinho percorreu a sala quando Célia caminhou até o púlpito.
Ajustou o microfone e olhou diretamente para as câmeras. Bom dia. Sou a doutora Célia Mendonça. Durante 27 anos, fui cirurgiã cardíaca neste hospital. Realizei mais de 3.000 cirurgias, com uma taxa de sucesso de 94%, acima da média nacional. Hoje não estou aqui como médica, mas como alguém que precisa contar a verdade, toda a verdade. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os do deputado Cavalcante, que sutilmente balançou a cabeça em aviso. Em 1998, realizei uma cirurgia experimental em um paciente terminal chamado José Carlos Monteiro. Utilizei um medicamento não aprovado no Brasil na época, obtido por canais não oficiais. O paciente faleceu durante o procedimento. Murmúrios espalharam-se pela sala. O deputado Cavalcante sorriu discretamente, acreditando que Célia cavava sua própria sepultura. O que não foi divulgado, continuou ela, é que José Carlos estava ciente dos riscos. Ele assinou um termo permitindo o uso de tratamentos experimentais como último recurso. Este documento ela ergueu uma pasta, que foi convenientemente perdido dos arquivos do hospital. O sorriso de Cavalcante vacilou. Em 2003, atendi Ricardo Torres Mendes, filho do juiz aqui presente. Ricardo havia sofrido um acidente de carro enquanto dirigia embriagado e sob efeito de cocaína. Durante a cirurgia, seu pai invadiu o centro cirúrgico, alcoolizado, ameaçando a equipe médica. O juiz Mendes levantou-se furioso. Isso é calúnia. Vou processá-la por difamação. Tenho 7 testemunhas que confirmam o ocorrido, meritíssimo, respondeu Célia calmamente. 3 delas estão nesta sala agora. A enfermeira Teresa e 2 colegas levantaram-se em diferentes pontos da sala, acenando para confirmar. O que aconteceu depois, continuou Célia, foi que o relatório oficial foi alterado para omitir tanto a invasão do centro cirúrgico quanto os níveis de drogas no sangue de Ricardo. Em troca, o caso contra mim foi arquivado. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para as câmeras. Cometi erros em minha carreira. Sim. Lamento por cada um deles. Mas nunca, jamais, coloquei meus interesses acima dos meus pacientes. Nesse momento, as portas dos fundos se abriram. Amanda entrou, acompanhada de uma senhora idosa que poucos reconheceram. Esta, anunciou Célia, é Dona Margarida Monteiro, viúva de José Carlos. Ela veio confirmar que seu marido sabia exatamente o que estava fazendo quando concordou com o procedimento experimental. A senhora aproximou-se do microfone com passos lentos. Meu José estava morrendo, disse com voz trêmula. Os médicos tinham desistido dele. A doutora Célia foi a única que ofereceu uma última chance. Ele disse para mim, se vou morrer de qualquer jeito, pelo menos que minha morte ajude a ciência. Lágrimas corriam pelo rosto de Célia. Nunca, em todos esses anos, havia falado publicamente com a viúva de seu paciente. Eu a procurei depois, Dona Margarida. Mas me disseram que a senhora não queria me ver. Mentira, respondeu a idosa. Me disseram que a senhora estava muito ocupada para falar com a viúva de um caso falido. Os olhares voltaram-se para o diretor do hospital da época, que estava presente e parecia extremamente desconfortável. Célia prosseguiu. Nos últimos dias, fui vítima de uma campanha orquestrada para me desacreditar. Meu genro, Rodrigo Menezes, roubou meu dinheiro, falsificou minha assinatura em empréstimos, e tentou me internar em uma clínica psiquiátrica para encobrir seus crimes. O deputado Cavalcante levantou-se. Isso é absurdo. Sua própria filha confirmou sua instabilidade mental. Minha filha estava sendo drogada contra sua vontade, respondeu Célia. E quanto ao senhor, deputado, tenho provas de sua participação em desvios de verbas da saúde pública. As mesmas provas que seus comparsas tentaram destruir me intimidando. Antônio aproximou-se, entregando aos jornalistas pastas com documentos. Estes são registros de transações entre empresas fantasmas ligadas ao deputado Cavalcante e ao juiz Mendes. Dinheiro que deveria equipar hospitais públicos. O caos instalou-se na sala. Jornalistas disparavam perguntas, fotógrafos clicavam freneticamente, seguranças tentavam manter a ordem. O deputado e o juiz dirigiam-se furiosamente para a saída. Onde estão indo, senhores? Perguntou Célia ao microfone. A verdade é tão assustadora assim. Nesse momento, policiais federais entraram na sala. Deputado Cláudio Cavalcante, meritíssimo Torres Mendes,
Os senhores estão sendo conduzidos para prestar esclarecimentos sobre as graves denúncias apresentadas. Enquanto os dois homens eram escoltados para fora, Célia concluiu seu pronunciamento. Passei minha vida salvando pessoas. Cometi erros, como todos os humanos. Mas me recuso a ser julgada por homens que roubaram dinheiro destinado a salvar vidas. A maior traição não é um erro médico cometido sob pressão, é roubar recursos que poderiam equipar hospitais e salvar milhares. Amanda aproximou-se, segurando a mão da mãe. Juntas, saíram da sala sob aplausos de muitos dos presentes. No corredor, longe das câmeras, Célia finalmente permitiu-se desfalecer contra a parede. Conseguimos, mãe, sussurrou Amanda. Ainda não, respondeu Célia. Isso é apenas o começo. No fundo do corredor, Antônio observava a cena com um misto de admiração e preocupação. Conhecia Célia bem demais para acreditar que ela revelara todos os seus segredos. Alguns fantasmas ainda aguardavam seu momento de vir à luz. 3 semanas depois, a vida de Célia havia se transformado completamente. O caso ganhará repercussão nacional, dividindo opiniões. Para alguns, era uma heroína que enfrentará um sistema corrupto. Para outros, uma médica que cometera erros graves e tentava desviar a atenção. O apartamento temporário onde ela, Amanda e Bianca agora viviam era modesto mas confortável. As paredes da sala estavam cobertas de recortes de jornais e cronogramas, o mural de investigação que Luísa montara para acompanhar os desdobramentos do caso. O juiz Mendes pediu aposentadoria antecipada e formou Antônio, que vinha visitá-las diariamente. Tentando escapar do processo administrativo. E Cavalcante? Perguntou Amanda, servindo café. Perdeu o foro privilegiado. A Câmara cassou seu mandato ontem à noite. Célia ouvia tudo em silêncio, olhando pela janela. Sua imagem pública estava parcialmente restaurada, principalmente após a entrevista exclusiva que dera a um programa de TV de grande audiência, explicando em detalhes os casos de 1998 e 2003. O Hospital Santa Misericórdia a convidará a retornar, mas ela ainda não decidirá se voltaria à cirurgia. Algumas mãos curam melhor depois de terem sido curadas, disse a Antônio quando ele a pressionou por uma resposta. Naquela manhã, porém, algo a perturbava. Ainda não entendi como Rodrigo descobriu sobre 1998, comentou. Os registros estavam selados. Marlene mencionou que o deputado tinha contatos no hospital, lembrou Amanda. Sim, mas quem? Insistiu Célia. Quem teria acesso a esses registros específicos? O interfone interrompeu a conversa. Era Luísa, que subiu apressadamente. Tenho novidades, anunciou a investigadora, visivelmente agitada. E não são boas. Todos a olharam com apreensão. Rodrigo conseguiu liberdade provisória. O quê? Exclamou Amanda. Como é possível? Fiança alta e algumas condições, incluindo tornozeleira eletrônica. Mas o mais importante, descobrimos como ele obteve as informações sobre o caso Monteiro. Luísa colocou uma foto sobre a mesa. Mostrava Rodrigo conversando com um homem idoso em um café. Dr. Matheus Silva reconheceu Célia imediatamente. Meu antigo chefe de departamento. O mesmo que ajudou a alterar o prontuário de José Carlos Monteiro, confirmou Antônio. Luísa assentiu. Ele se aposentou há 10 anos, mas aparentemente guardou cópias de documentos sensíveis como seguro. Chantagem, corrigiu Antônio. E Rodrigo o encontrou. Exatamente. Temos registros de transferências bancárias para uma conta nas Ilhas Cayman em nome da filha do Dr. Matheus. Célia levantou-se, subitamente pálida. Se Dr. Matheus falou sobre 1998, ele pode ter falado sobre. Deixou a frase incompleta, mas o olhar que trocou com Antônio continha décadas de um segredo compartilhado. Sobre o quê? Perguntou Amanda, confusa. Não importa agora, desconversou Célia. O importante é que Rodrigo está solto e provavelmente furioso. Ele está proibido de se aproximar de vocês, lembrou Antônio. E está sendo monitorado. Como se isso fosse impedi-lo, murmurou Amanda. Conhecendo Rodrigo, ele já deve estar planejando algo. Como que confirmando suas palavras, o celular de Célia tocou. Número desconhecido. Alô? Doutora Célia. A voz de Rodrigo soava estranhamente calma. Parabéns pelo espetáculo que montou. Muito impressionante. Como conseguiu meu número, Rodrigo?
Isso viola a medida protetiva. Detalhes, detalhes. Só liguei para avisar que ainda não terminamos nossa consulta. Não tenho nada a tratar com você. Ah, mas tem sim. Ou deveria dizer, tem com a Bianca. O sangue de Célia gelou. O que quer dizer? Sua netinha está tendo uma tarde tão divertida no parquinho da escolinha dela. Aquele casaquinho vermelho fica uma graça nela. Célia cobriu o telefone e sussurrou para Amanda, a escola. Agora. Amanda empalideceu e correu para pegar sua bolsa. Se tocar em um fio de cabelo dela. Ameaçou Célia ao telefone. Por favor, sogra. Sou pai dela, lembra? Só quero passar um tempo de qualidade com minha filha. A menos que você prefira conversar pessoalmente. Só nós dois, como adultos civilizados. Onde? Na casa do lago. Lembra? Onde passamos aquele Natal em família. Sua voz destilava ironia. Venha sozinha. Sem polícia, sem seu ex-marido advogado, sem sua investigadorzinha particular. Só você. E se eu me recusar? Então descobriremos se Bianca sabe nadar tão bem quanto diz. A ligação encerrou-se. Célia permaneceu imóvel, o telefone ainda na orelha. Célia, chamou Antônio, preocupado. O que houve? Ele está com Bianca. Ou vai pegá-la? Vou chamar a polícia, disse Luísa, já discando. Não. Célia a deteve. Ele foi claro. Se envolvermos a polícia. Nesse momento, Amanda retornou, pálida e ofegante. A diretora disse que um homem se apresentou como funcionário do consultório jurídico, dizendo que precisava levar Bianca para uma audiência de guarda. Tinha documentos que pareciam oficiais. Eles deixaram ele levar. Célia sentou-se, as pernas fracas. Ele quer que eu vá encontrá-lo. Sozinha. De jeito nenhum, disse Antônio. É uma armadilha clara. Não temos escolha. Ele ameaçou machucar Bianca. Célia, Antônio segurou suas mãos. Pense. Ele está desesperado. Perdeu tudo. Quer vingança. É minha neta, Antônio. Eu sei. Por isso mesmo precisamos ser estratégicos, não impulsivos. Luísa interveio, a tornozeleira dele. Podemos rastreá-la. Se ele ainda estiver usando, ponderou Antônio. Alguém como Rodrigo provavelmente já encontrou uma forma de removê-la ou enganar o sistema. Célia levantou-se subitamente. Vou encontrá-lo. Mas não sozinha. Virou-se para Antônio. Lembra do nosso plano de emergência? O que criamos quando Amanda era pequena e recebemos aquelas ameaças por causa do caso Pharmacorp. Antônio arregalou os olhos. Célia, isso foi há 30 anos. Mas ainda funciona. Tenho certeza. Eles conversaram rapidamente em voz baixa. Amanda e Luísa observavam, confusas. Mãe, o que estão planejando? Algo que fizemos uma vez, há muito tempo. Quando você tinha apenas 5 anos, como Bianca agora. Célia pegou sua bolsa e um casaco. Antônio vai explicar enquanto vou me preparando. Luísa, preciso que encontre a localização exata dessa casa de lago sem alertar ninguém. É uma propriedade no nome da irmã de Rodrigo, em Angra dos Reis. Enquanto Luísa trabalhava em seu laptop e Antônio explicava o plano a Amanda, Célia entrou no quarto. Abriu sua maleta médica, a mesma que carregava para emergências. No fundo falso, que nem mesmo Amanda conhecia, havia uma pequena pistola. Nunca havia usado. Nunca havia precisado. Mas sempre a manteve após as ameaças que a família receberá durante o caso Pharmacorp, quando Antônio processou uma das maiores empresas farmacêuticas do país. Ainda sabe usar isso? Perguntou Antônio, que a observava da porta. É como andar de bicicleta, respondeu Célia, verificando o carregador. Algumas habilidades você nunca esquece. O sol começava a se pôr quando Célia dirigia pela estrada sinuosa que levava à casa do lago. A arma estava escondida em sua bota, desconfortável mas acessível. Em seu ouvido, um minúsculo comunicador a mantinha conectada com Antônio, Amanda e Luísa, que seguiam em outro carro, alguns quilômetros atrás. Estamos chegando ao ponto combinado, informou Antônio pelo comunicador. Célia, ainda dá tempo de reconsiderar. Não quando se trata de Bianca, respondeu ela, determinada. Estou vendo a casa. Vou entrar. A casa de lago,
uma construção moderna de madeira e vidro, estava iluminada apenas parcialmente. Célia estacionou e respirou fundo, preparando-se para o confronto que poderia definir não apenas seu futuro, mas o de toda a sua família. Com passos firmes, a mesma firmeza que mantinha ao entrar em cirurgias de alto risco, Célia caminhou até a porta. Não precisou bater, ela se abriu antes, revelando Rodrigo com um sorriso que não alcançava seus olhos. Bem-vinda, sogrinha, disse ele. Finalmente, só nós dois. Eitri, temos muito a conversar. A casa estava na penumbra, iluminada apenas por algumas lâmpadas estratégicas que criavam mais sombras que claridade. Célia entrou cautelosamente, seus olhos vasculhando cada canto. Onde está Bianca? Perguntou imediatamente. Rodrigo fechou a porta atrás dela. Estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, mas com o mesmo sorriso arrogante. Direto ao ponto, como sempre. Não se preocupe, ela está bem. Dormindo no quarto lá em cima depois de um dia agitado. Quero vê-la. Agora. Tudo a seu tempo, doutora. Primeiro, vamos conversar. Rodrigo indicou a sala de estar, onde 2 taças e uma garrafa de vinho aguardavam sobre a mesa de centro. Não vim socializar, Rodrigo. Nem eu te convidei para isso, respondeu ele, a voz subitamente fria. Sente-se. Célia obedeceu, calculando distâncias, posições, possíveis rotas de escape. O comunicador em seu ouvido estava silencioso. Combinaram que Antônio só falaria se absolutamente necessário. Você destruiu minha vida, começou Rodrigo, servindo vinho apenas para si. Tudo que construí durante anos, arruinado em semanas. Você destruiu sua própria vida, corrigiu Célia. Roubando, mentindo, traindo minha filha. Ele deu de ombros. Negócios são negócios. Amanda sempre foi um meio para um fim. A frieza com que falava da própria esposa chocou Célia, mesmo já conhecendo sua verdadeira natureza. O que você quer, Rodrigo? Dinheiro? Vingança? Quero que sintam mesmo que eu senti. Perder tudo. Ver sua vida desmoronar enquanto assiste impotente. Ele pegou um controle remoto e ligou a TV na parede. A tela mostrou imagens do interior de um hospital. Reconhece esse lugar? Célia franziu o senho. O centro cirúrgico do Santa Misericórdia. Exatamente. E sabe o que vai acontecer lá amanhã às 10 horas? Uma entrevista coletiva onde o Dr. Matheus Silva vai revelar um segredo que você e seu ex-marido guardaram por 30 anos. Um calafrio percorreu a espinha de Célia. 1992, continuou Rodrigo, saboreando cada palavra. Hospital Universitário São Lucas. Uma jovem médica residente, desesperada, grávida de um marido que mal via, trabalhando 36 horas seguidas. Chega, interrompeu Célia, a voz teixa. Só estou começando, sorriu Rodrigo. Uma médica que cometeu um erro fatal durante uma cirurgia simples. Um erro que custou a vida de uma menina de 12 anos. Um erro que foi encoberto pelo sistema, pelo seu mentor, pelo hospital, e pelo seu marido advogado, que ameaçou processar qualquer um que falasse sobre o assunto. Célia manteve-se em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar as mãos. Sabe o que é interessante, continuou ele. Não encontrei isso nos arquivos do hospital. Encontrei nos diários da sua filha. O quê? Célia não conseguiu esconder a surpresa. Amanda escrevia tudo. Como descobriu por acaso, ouvindo uma conversa entre você e Antônio. Como entendeu por que você se tornou obcecada em nunca mais cometer erros. Como percebeu que sua mãe perfeita era, na verdade, uma fraude. Onde estão esses diários? Perguntou Célia, a voz quase um sussurro. Em um lugar seguro. Junto com os depoimentos que Dr. Matheus coletou das enfermeiras que estavam lá naquele dia. Pessoas que foram silenciadas com dinheiro e ameaças. Rodrigo aproximou-se, inclinando-se sobre Célia. Amanhã, o Brasil inteiro vai saber que a grande doutora Célia Mendonça, a santa dos transplantes cardíacos, matou uma menina por negligência e encobriu tudo. Célia levantou o olhar, surpreendendo Rodrigo com sua calma. E depois? O que você espera que aconteça depois disso? Depois. Ele parecia confuso com a pergunta. Depois você perde tudo. Sua licença médica, sua reputação, o respeito de sua filha. E Bianca? Perguntou Célia.
O que acontece com ela nesse seu plano brilhante? Bianca vem comigo, é claro. Sou o pai dela. Um pai que a sequestrou da escola. Um pai envolvido em esquemas de corrupção. Um pai que dopou a mãe dela. Rodrigo deu de ombros. Detalhes que podem ser explicados. Uma criança precisa do pai. E você precisa de Bianca, concluiu Célia. Porque com ela, ainda tem controle sobre Amanda. E sobre mim. Um barulho vindo do andar superior interrompeu a conversa. Rodrigo olhou brevemente para as escadas. Ela deve ter acordado, comentou. Espere aqui. Quando ele se virou, Célia agiu rapidamente. Tirou a arma da bota e a manteve escondida ao lado do corpo. Não vai ser necessário subir, disse calmamente. Bianca não está aqui, está? Rodrigo congelou, depois sorriu lentamente. Muito perspicaz, sogrinha. Realmente, ela não está aqui. Nunca esteve. Você blefou. E você caiu como um pato. Tão previsível, a vovó coruja correndo para salvar a netinha. Então foi tudo mentira. O sequestro na escola. Oh, não. Isso foi real. Só que não fui eu quem a pegou. Foi Amanda. O quê? Sua filha e eu tivemos uma longa conversa ontem. Expliquei que você estava escondendo coisas dela. Coisas importantes. Ela concordou que precisávamos esclarecer a situação. Pela primeira vez, Célia sentiu-se verdadeiramente confusa. Você está mentindo. Estou. Rodrigo pegou o telefone e mostrou mensagens entre ele e Amanda. Sua filha não é tão inocente quanto você pensa, Célia. Ela sempre soube dos meus negócios. Sempre soube da Marlene. Só fingiu ser a vítima quando percebeu que o barco estava afundando. Não acredito em você. Não precisa acreditar. Ele sorriu. Amanda. Pode descer agora. Para horror de Célia, passos soaram na escada. Amanda desceu lentamente, o rosto inexpressivo. Filha. Célia mal conseguia acreditar. O que está acontecendo? Amanda não respondeu, parando ao lado de Rodrigo, que passou o braço ao redor de seus ombros. Viu? Uma família reunida novamente, zombou ele. Menos você, é claro. Amanda, o que ele fez com você? Está te drogando de novo. Sua filha finalmente falou, a voz estranhamente monótona. Sei de tudo, mãe. Sobre a menina que você matou. Sobre como mentiu todos esses anos. Eu nunca menti para você, protestou Célia. Sim, cometi um erro terrível no início da minha carreira. Um erro que me assombra até hoje. Mas tudo o que fiz depois foi tentar compensar, salvar mais vidas do que jamais poderia imaginar. Mentiras, interveio Rodrigo. Você construiu sua carreira sobre um cadáver, Célia. O cadáver de uma criança. O comunicador no ouvido de Célia vibrou suavemente. A voz de Antônio era quase inaudível. Estamos em posição. Distraia-os. Célia endireitou os ombros. Era a hora do confronto final. Você tem razão, Rodrigo. Cometi um erro terrível. Vivi com esse peso por décadas. Mas sabe qual é a diferença entre nós? Eu nunca parei de tentar redimir esse erro. Cada vida que salvei foi uma tentativa de compensar aquela que perdi. Ela deu um passo à frente. E você, Rodrigo? Quantas vidas foram perdidas nos hospitais públicos sucateados pelo dinheiro que você e seus comparsas roubaram? Quantas crianças como aquela que perdi morreram porque não havia equipamentos adequados, medicamentos suficientes? Amanda piscou várias vezes, como se algo nas palavras da mãe a tivesse atingido. Ele te contou que o dinheiro desviado era da oncologia pediátrica, continuou Célia. Crianças com câncer, Amanda. Crianças como Bianca. Chega, gritou Rodrigo. Você não tem moral para me julgar. Não estou julgando. Estou constatando. E sabe o que mais constatei? Que você é um péssimo mentiroso. Célia sorriu, surpreendendo Rodrigo. Amanda nunca mandaria aquelas mensagens. Conheço a forma como minha filha escreve. Aquelas mensagens que você me mostrou? Não tem os 3 pontos que ela sempre usa no final das frases. Essa não é minha filha. Rodrigo empalideceu. Amanda, ou quem quer que fosse, permanecia impassível. E tem mais, continuou Célia. Bianca está segura. Nunca saiu da escola. Confirmei isso enquanto dirigia para cá. Impossível, exclamou Rodrigo.
Meu contato confirmou. Seu contato foi preso há 1 hora, interrompeu Célia. Assim como o Dr. Mateus, por conspiração e suborno. Rodrigo recuou, claramente abalado. A mulher que ele acreditava ser Amanda permanecia estranhamente quieta. Acabou, Rodrigo, declarou Célia, revelando finalmente a arma. Suas cartas acabaram. Ele olhou para a arma e sorriu. Você não vai atirar em mim. Não na frente de sua filha. Esta não é minha filha, respondeu Célia calmamente. Minha filha está com Bianca, em segurança. Como que em resposta, a mulher finalmente se moveu, retirando algo do bolso. Uma identificação. Detetive Marina Silveira, Polícia Federal, anunciou, sacando sua própria arma. Rodrigo Menezes, você está preso por sequestro, extorsão, ameaça e violação de medida protetiva. A porta dos fundos abriu-se com estrondo. Antônio entrou acompanhado de 2 policiais. Não, gritou Rodrigo, tentando fugir pela escada. Mas era tarde demais. Em segundos, estava imobilizado no chão, sendo algemado. Como? Ele balbuciou, olhando para Célia. Como você sabia? Conheço minha filha, respondeu Célia simplesmente. Além disso, você cometeu um erro crítico, subestimou uma cirurgiã cardíaca. Passamos a vida antecipando complicações, Rodrigo. Sempre temos um plano B. 1 semana depois, Célia contemplava o pôr do sol da varanda de uma pequena casa alugada na praia. Os últimos dias haviam sido intensos. Depoimentos, audiências, entrevistas. A história completa veio à tona, não apenas os crimes de Rodrigo e seus comparsas, mas também seu próprio passado. Vovó, olha o castelo que eu fiz, gritou Bianca da Areia, orgulhosa de sua construção. Está lindo, meu amor, respondeu Célia, sorrindo. Amanda sentou-se ao lado da mãe, oferecendo uma xícara de chá. Como está se sentindo? Com tudo finalmente revelado. Célia refletiu por um momento. Estranhamente, leve. Como se tivesse tirado um peso que carregava há décadas. Sinto muito por nunca ter dito que sabia, disse Amanda. Encontrei aqueles diários antigos anos atrás, mas não sabia como tocar no assunto. Algumas verdades são difíceis de confrontar, respondeu Célia. Mas agora não há mais segredos entre nós. No horizonte, o sol mergulhava no oceano, tingindo o céu de laranja e rosa. Antônio aproximou-se, sentando-se do outro lado. O hospital ligou. Querem saber sua decisão sobre retornar. Célia observou Bianca brincando na areia. Por décadas, havia dedicado sua vida a consertar corações alheios, tentando compensar por aquele único que não pudera salvar. Acho que já é hora de me aposentar, disse finalmente. Há outros corações que preciso cuidar agora. Tem certeza? Perguntou Antônio. Você é uma cirurgiã brilhante. E serei uma avó ainda melhor, sorriu Célia. Algumas cirurgias não exigem bisturi, apenas amor. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, Célia Mendonça sentiu uma paz que não experimentava há 30 anos. Os erros do passado sempre estariam lá, cicatrizes em sua alma. Mas cicatrizes também contam histórias de cura, de superação. Vovó, vem brincar, chamou Bianca. Célia levantou-se, as mãos, que haviam segurado incontáveis corações, agora estendidas para sua neta. Estou ido, meu amor. Estou ido. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, Célia dormiu sem pesadelos. O amanhã havia chegado, e com ele, a chance de um novo começo.